Olá, meu nome é Davi e vou falar um pouco sobre Paulo Freire e a pedagogia do oprimido. Paulo Freire nasceu em Recife, no Pernambuco, e desde muito jovem ele interessou por movimentos relacionados à educação popular e à pedagogia crítica. Sua primeira formação foi de direito, e devido à participação desses movimentos e seus textos, suas publicações que criticavam o sistema como as pessoas pensavam, ele foi exilado durante o governo militar. E esse período que ele passou fora do Brasil foi o período que ele escreveu suas obras mais conhecidas. E após ele voltar para o Brasil devido a esse papel, essas obras dele que foi muito importante para a educação do mundo, ele foi considerado o patrono da educação brasileira. No livro Pedagogia do Oprimido, ele esboça várias coisas relacionadas ao sistema atual de pedagogia, que seria a pedagogia do opressor. Essa pedagogia do opressor ela é voltada à classe dominante, às elites, e a questão dos próprios políticos, que eles querem manter esse sistema no qual as pessoas não têm pensamento crítico. Elas apenas repetem informações e não conseguem pensar por si próprio. E também dentro dessa pedagogia do opressor, a cultura do silêncio, no qual é selecionadas as informações no qual o povo teria acesso. E certas coisas é a cultura do silêncio, não é falado para eles. E isso influencia também na questão do pensamento crítico. Enquanto a pedagogia emancipatória do oprimido, igual o próprio nome aqui já diz, emancipatória, seria uma educação de libertação. Essa educação seria dialógica, fundamentada no diálogo, problematizadora e participante. Então, ela sempre vai estar gerando problematizações e diálogos em cima dessa problematização, no qual é muito importante a participação do aluno também, ou estudante, porque o termo aluno também já é decorrente dessa pedagogia do opressor, já que a palavra aluno do latim significa ausência de luz ou sem luz. Então, o termo estudante é até um termo mais correto, que é uma das coisas que é dito nessa questão, dessa pedagogia emancipatória. E também essa pedagogia do oprimido, ela visa desenvolver o pensamento crítico e consciência de classe, no qual o oprimido vai entender a situação que ele é oprimido, porque muitas vezes a classe oprimida nem sabe que ela está sendo oprimida e quem é o opressor, e ela vai adquirir um pensamento crítico, e ou ela vai ser um crítico transformador, que é um crítico que vai tentar mudar as coisas, ou apenas um crítico, uma pessoa que não quer transformar as coisas, mas ela sabe das coisas, ela sabe que está errado, ela é crítica. E também, dentro dessa pedagogia do oprimido, é muito importante a linguagem do povo, e que é a educação no qual o aluno consegue entender. E o Paulo Freire ficou muito conhecido nisso, porque por ele ter nascido numa cidade muito pobre e passado sua infância no interior do Pernambuco, ele sabia essa linguagem do povo, ele conseguia falar com o povo de um jeito que o povo entendia, apesar de ser uma pessoa muito culta. Ele tinha essa linguagem do povo e isso desde muito cedo, o Paulo Freire começou a se destacar por isso. E dentro disso também entra a luta pela libertação e desalienação, no qual não basta apenas uma educação para adquirir o conhecimento. É importante que a pessoa largue de ser uma pessoa alienada e tente lutar pela libertação e tentar mudar esse sistema, tentar ajudar o próximo para ele também se desalienar e por aí criar uma corrente do bem. Também é dito nesse livro da Pedagogia do Oprimido sobre a concepção bancária da educação, que é mais ou menos o que a gente vê até hoje, a educação clássica, que primeiramente a educação é tida como uma dádiva, como algo
que o governo está dando para o povo ignorante, coloca o governo numa situação e os educadores num patamar e o povo naquele patamar abaixo. Entra muito naquele conceito da palavra aluno, que significa sem luz. E também coloca a educação como um presente, como algo ali de outro mundo que o governo está dando para o povo porque o governo é bonzinho. Mas não é bem assim que funciona, né? E também dentro dessa concepção, a gente vê o conceito de narrador e ouvinte. No caso, o educador ele vai só falar e o educando é um ouvinte ali, meramente um ouvinte. E ela também trata a realidade como algo estático e alheio à vivência do estudante. É aquela coisa engessada, no qual uma aula de determinada coisa, se você for 10 anos ver aquela aula daquele professor, vai ser a mesma coisa, algo estático. O mundo não molda essa aula. Só que isso, para Freire, é algo errado. A ideia da educação de Paulo Freire é no qual o saber ele é baseado na reinvenção e na busca constante, no qual sempre o saber está sendo aprimorado. E uma das coisas que pode aprimorar esse saber é o próprio estudante. Então, no qual os seres humanos educam uns aos outros mediados pelo mundo, no qual então fundamentos que o objeto de estudo fica no centro, o estudante de um lado e o professor de outro, e os dois, através do diálogo, vão chegar a esse saber. Não apenas essa concepção bancária, né? Que a gente vê que o professor pensa que o aluno é um banco e vai só depositando as coisas. Para o Freire, não. É um educando o outro e o mundo no meio, mediando tudo. Em relação ao diálogo, o diálogo só existe se fundamentado na humildade e no amor no mundo e as pessoas. O que isso quer dizer? Que o diálogo é uma relação horizontal. Ele não existe diálogo se não for verificado amor, humildade. Então, é uma relação horizontal, de ida e de volta. Portanto, o educador ele não está doando conhecimento, mas sim o devolvendo ao povo de modo organizado e sistematizado. Aqui, já fazendo um paralelo com a questão da extensão rural, por exemplo, o engenheiro agrônomo, quando ele vai ensinar uma prática para um produtor rural, ele não está doando essa prática para o produtor, porque essa prática, muitas vezes, quem criou ela foi um produtor rural muito tempo atrás, foi uma população indígena, muitas práticas agrícolas a gente vê que foi os índios que criaram, muitos consórcios. E o papel do engenheiro agrônomo ali é organizar esse conhecimento popular, sistematizar e devolver esse conhecimento para o produtor. Você vê que é uma postura totalmente diferente do que essa postura da concepção bancária, que também, apesar de ser uma coisa criada para a educação, ela pode ser muito bem aplicada na extensão rural. E a relação entre produtor rural e assistência técnica tem que ser essa relação horizontal e humilde. E outra coisa também que foi dita nesse livro, que é um paralelo muito, pode ser feito um paralelo muito importante na extensão rural, é que a educação deve partir do povo, seus questionamentos e demandas. Não adianta a gente chegar num produtor rural e tentar empurrar uma coisa para ele. A gente vê isso muito principalmente na questão das vendas de insumos. É sempre querendo empurrar para o produtor uma coisa, mas não é assim que deve ser feito. Primeiro, tem que ser questionado o que o produtor quer. Então, tem que partir dele, tem que partir da demanda dele. E isso que é o diálogo. Não é você querer uma relação vertical de imposição. Tem que ser algo horizontal, no qual um está ajudando o outro. Outra coisa muito importante é sobre essa ação antidialógica versus a ação dialógica. Essa ação antidialógica seria mais ou menos o que acontece normalmente, né? Que existe uma classe dominante e ela quer oprimir.
E isso ela vai usar o antidiálogo, que no caso seria o contrário do diálogo, o não diálogo, que seria baseado na conquista, que seria dominar o povo, conquistar determinado lugar, né? A divisão, que o próprio sistema já existem mecanismos que eles fazem isso para dividir o povo, criam, por exemplo, o conceito de raças, de gênero, muitas dessas coisas. O sistema faz uso disso para dividir o povo, para a gente não ter uma população unida. E isso já entra na questão da manipulação da população, né? Com a gente é manipulado de diversas formas. E existe também a invasão cultural. O que seria essa invasão cultural? Um exemplo. Por exemplo, a origem do rap. O rap surgiu numa periferia para cantar sobre, para fazer rimas sobre a situação do povo oprimido, para fazer uma crítica e também para ajudar as pessoas da periferia a mudarem de vida, talvez sair de uma droga, do crime. Era uma coisa totalmente cultural e com um foco prático. Após a popularização e após vamos dizer, o sistema colocar as mãos nesse som, nesse rap, nessa música, o que aconteceu? Ele muitas vezes, assim, não, isso não é generalista, mas houve uma invasão cultural e um esvaziamento cultural dessa música, no qual começou a aparecer mais, por exemplo, um rap de ostentação, falando sobre bebidas, festas, armas, e a gente vê que esvaziou culturalmente aquilo. O sistema tenta se aproveitar das coisas para poder tirar o sentido cultural dela. E isso a gente vê que é uma questão que é muito batalhada em relação aos movimentos negros, movimentos sociais no geral, lutam muito contra essa apropriação cultural e com o esvaziamento após. E contra isso, Paulo Freire prega uma ação dialógica que vai ser consistida na colaboração, que no lugar dessa conquista, que seria o oprimido e o opressor, não existiria isso, vai estar todo mundo colaborando, no qual, em vez dessa divisão do povo, o povo vai estar unido e organizado. Não, o povo unido e organizado, ele não consegue ser manipulado pelo governo. E com isso também a gente vai ter uma síntese cultural. No lugar de ter esvaziamento de sentido da cultura, que é essa invasão cultural, a gente vai ter uma síntese cultural. E com isso a gente chega a um propósito comum junto. E outra coisa muito importante sobre Paulo Freire é a questão da praxis, que não existe teoria sem prática, nem prática sem teoria. Os dois juntos formam a praxis, e a praxis seria o conhecimento. Olá, meu nome é Augusto e eu falarei sobre o livro Extensão ou Comunicação, de Paulo Freire, que foi escrito em 1979, onde ele traça um paralelo entre a relação do agrônomo com o produtor rural, no caso tratado no livro na época como o camponês. A problemática do livro gira aí em torno dessa ideia equivocada aí do termo de extensão de posse absoluta do conhecimento. Dessa forma, sem que haja uma troca de conhecimentos em um formato meio que hierárquico. Assim, ele traz esse equívoco conceitual, basicamente, da palavra extensão, e nos traz aí no próprio título do livro uma questão, que nesse caso seria estender o seu conhecimento ou basear-se na comunicação para modificar os cenários que precisam ser mudados. Aí, nesse caso, por isso que ele traz a parte de extensão ou comunicação. Bom, o livro traz o conceito de extensão, que no caso seria um ato de estender ou levar o conhecimento a alguém, que traz aspectos aí de uma perspectiva domesticadora, e um conteúdo estendido é estático. Somente uma pessoa sabe e ela está transmitindo esse conhecimento para outra pessoa que não sabe. Assim, há uma fonte e um receptor do saber. Aqui podendo exemplificar, o detentor do conhecimento, que seria aí o agrônomo formado que tem esse conhecimento acadêmico, e
quem não possui o conhecimento, que muitas vezes também é tratado como o sujeito ignorante. Ele traz, então, como extensão o método de que o conhecimento é simplesmente passado do detentor para aquele que não possui o conhecimento. A parte de troca entre os dois, simplesmente ela é ignorada quanto a essa parte de extensão. Já levando em conta a comunicação, traz em si que o conhecimento é não apenas aquilo que está escrito nos livros didáticos, não aquilo apenas que é parte acadêmica em si, mas tudo o que se estabelece nessas relações de homem-homem e homem-mundo. Assim, a comunicação ela vai trazer um sentido de reciprocidade, um diálogo e aí o significado ao conhecimento. Paulo Freire até traz que os indivíduos possuem saberes diferentes que, em uma comunicação, podem somar-se para um objetivo transformador e dinâmico. Assim, há uma troca de saberes, há uma troca de conhecimentos, não aquela coisa estática. O Paulo Freire traz o que devemos ter chamado de uma prática educativa libertadora, que seria aquilo de pouco sei, mas sei algo, e que esse pouco deve ser compartilhado com o pouco do outro, que no caso esse outro também sabe. Ou seja, é um compartilhamento, é uma troca de saberes. Assim, sai daquela premissa de que só um sabe e ambos são emissores e receptores do ensino. Com isso, acaba com aquela percepção de que nenhum dos dois tudo sabe ou também que nada sabe. Sendo assim, Paulo Freire traz como que a educação ela não deve deteriorar todos os seus conhecimentos e substituí-los por novos conceitos, traz a palavra extensão. É necessário compreender os âmbitos culturais, linguísticos e sociais do produtor rural antes de qualquer mudança, para que, assim, alcance uma problematização crítica necessária aí a qualquer desenvolvimento, onde que ao compreender essa parte dos âmbitos culturais, linguísticos e sociais do produtor, vai estar conseguindo criar uma problematização de como é o melhor modo de estar levando essa informação, essas tecnologias, técnicas, seja o que for, para o meio agrário, não somente simplesmente impor aquele conhecimento, aquele saber. Assim, o Paulo Freire traz o que ele chama de um verdadeiro sentido da educação, onde que ele acaba com essa parte de repetição de informações, dados e técnicas, tendo isso como uma forma errada de aprendizado, e leva para aí uma reflexão acerca dessas informações, dados e técnicas, e os inclui no contexto vivenciado aí do produtor. Também aí acaba com essa simplesmente transmissão de conceitos, somente está passando esses conceitos para assim uma problematização eficaz para as relações com o mundo, aí levando todo esse meio de contexto, todas essas partes técnicas que serão aí introduzidas. Ele acaba com essa parte de ações e pensamentos estáticos, onde que somente há a parte de conceitos de tudo muito impregnado, e sim leva a ações e pensamentos dinâmicos, onde que não há somente um especificando essas ações e pensamentos, mas sim uma troca disso, onde tanto o agrônomo extensionista vai estar aprendendo e também ensinando, e da mesma forma o agricultor, o homem do campo, vai estar também aprendendo e ensinando para o agrônomo. Assim, uma troca dinâmica de ações e pensamentos. E Paulo Freire traz aí quanto à reforma agrária, que ela não deve ser só, então, aquele domínio das técnicas do campo, e sim uma transformação cultural, onde que você não pode somente estar levando aí esse conhecimento, toda essa tecnologia para o campo, mas sim conseguir agregar os dois, conseguir juntar em harmonia as relações do homem do campo com as novas técnicas, tecnologias aí que vão estar levando a produtividade, a melhores condições, ao melhor desenvolvimento aí do homem do campo, assim transformando essa reforma agrária em si uma transformação totalmente cultural, não somente aí das partes técnicas de campo. Então, Paulo Freire ele traz realmente uma forma diferente de pensar daquele meio estático, meio que é simplesmente do professor que passa os conhecimentos para o aluno, aquele que não tem conhecimento, aquele que não tem a luz, como o próprio conceito diz,
mas sim uma coisa que todo o ser ele tem o conhecimento, seja de mundo, seja de meio acadêmico, científico, e que sim tem que ter essa troca de pensamentos, troca de informações, não somente um passando para o outro, levando com que o outro tenha um conhecimento limitado. Dessa forma, o Paulo Freire faz essas colocações de maneira muito bem colocadas que podemos ver aí tanto no âmbito acadêmico quanto até mesmo no campo, que isso tanto para estar levando essa parte técnica de aumentar a produção, aumentar a produtividade, melhorar as condições, mas também não perder aquela tradição cultural que tem o homem do campo. Bom, então é isso que temos para apresentar sobre Paulo Freire e já deixamos aqui o nosso muito obrigado.